Hoje eu estou trabalhando, né? Eu consegui um trabalho aqui através da prefeitura, num lugar onde tem tudo a ver comigo, de lidar com gente, tal, de sair para trabalhar, de conversar com as pessoas, de poder ajudar. Então eu sei que eu vou fazer a diferença lá, sabe? Mas, por um outro lado, isso também está me fazendo bem. Então, existe uma troca muito equilibrada nesse trabalho, né? Sempre conversamos sobre essas trocas, né? É, Então, quando a gente sai desse ciclo de sustentar, né, essa identidade de anos, quando a gente sai desse lugar de que eu tenho que, vem justamente isso, esse lado positivo aí das mudanças, que é essa liberdade emocional, porque e financeira também, porque sim, quando você fala, eu deixei, ou eu reduzi, ou tudo, tá, mas e o contexto do financeiro? Talvez se fosse há 20 anos atrás eu não pudesse fazer essas escolhas, e hoje talvez eu tenha essa liberdade, né? sim, Agora, os 50 mais, ele vai entrar num fluxo de menos necessidade dessa aprovação o tempo todo, né? sim. Tem a maturidade, tem a autoridade, tem a responsabilidade com o que está fazendo, Uhum, mas não precisa o tempo todo dessa aprovação do outro, porque essa aprovação acaba acontecendo muito mais em nós mesmos, pela própria vivência que nós tivemos, de entender o que ali é positivo, o que não é, e aí a gente fica dependendo menos desse olhar do outro, né? verdade. E essa coragem de mudar, essas novas experiências que a gente vai vivendo, essas redescobertas de prazer, que talvez a gente nem estivesse olhando para ele, no sentido de viver realmente. Isso que você fala é muito bacana, de estar com pessoas, de fazer o que faz sentido, de ser suporte para o outro naquele momento, de saber que eu faço a diferença. E isso acaba gerando, né, essa percepção de valor interno. O meu valor para mim mesmo não é só sobre o outro. Eu não estou fazendo esse serviço, fazendo para o outro porque eu dependo desse trabalho. Eu passo Uhum, a depender, sim, como todo mundo, mas de uma maneira muito mais leve. Eu não sim, tenho mais 2 filhos em casa para eu alimentar. Então, exatamente. hoje eu posso fazer essa escolha. E quando eu escolho fazer, é sobre mim, não é sobre o outro. É sobre o Exa que eu tenho para entregar, né? E isso é muito exatamente. bacana. Aí, por isso que a gente estabelece boas trocas, que é aquilo que eu falo o tempo todo, se você não consegue estabelecer uma troca de equilíbrio, sempre vai existir alguém, né, que vai estar menor do que o outro, vai estar mais frágil do que o outro, e a gente vai estar alimentando justamente isso nessa troca desigual, né? É. Quando você traz isso, é bem bacana, porque é um movimento, é esse que é o se reencontrar. É com prazer, sabe? É bem diferente. É, porque, assim, a gente não está dizendo de não necessidade de recebimento. Do A gente está financeiro. dizendo que tem uma hora lá atrás em que a gente nem está tão preocupada com essa troca justa. A gente está entregando o que é pedido porque a gente tem uma responsabilidade gigante. E não Exatamente. tem nem como questionar. E aí, mais para frente, a gente acaba entrando nesse movimento de dizer, tá, isso aqui está bacana, tem um equilíbrio aqui, e eu estou feliz fazendo isso. Então, esse é um dos pontos que começam a surgir, depois que a nossa responsabilidade não é aquela que era lá atrás. Depois que a gente se permite, e aí permitir é algo muito importante, depois que a gente se permite desacelerar, Exatamente. depois que a gente se permite pensar que tá, ok, por que mesmo que eu tenho que fazer? Né? A gente, nessa fase, talvez, a gente encontre é, respostas diferentes, porque lá atrás a gente eu tenho que dar conta, eu tenho que garantir, eu tenho que aguentar, eu tenho que muita coisa, né? Nesse, eu tenho, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que. E talvez agora a gente possa se perguntar, tá? Eu quero fazer, eu preciso de fazer, Uhum. vai acontecer se eu não fizer?
Exatamente. E é legal, porque você começa a ter uma outra relação com a própria vida, né? É, isso que você está dizendo, né? Da essência, dos valores, da presença, da consciência, dessa validação de experiência de vida, de bagagem, até mesmo dessa capacidade de recomeçar, né? Sim. Uhum. Porque Viver com quando esse você sentido olha, maior. quando a gente olha para a gente, né? Hoje eu tenho 58 anos, eu vou fazer 59 esse ano. Então, quando você olha a questão da idade cronológica e tal, você pensa assim, poxa, uma pessoa com quase 60 anos, né? Ainda está buscando tantas coisas, mas eu estou buscando coisas agora que me dão prazer. Por exemplo, eu danço. Eu danço toda terça e toda quinta. Então, assim, a nutricionista falou: você precisa fazer um exercício físico. Tá, mas aí eu falei, gente, mas eu não quero ir para academia, não é uma coisa que eu curto e tal, não é um ambiente assim que eu não acho legal, enfim, né? É uma percepção minha. Mas eu preciso me movimentar, eu preciso fazer algo. Então, eu encontrei na dança um prazer gigantesco. Sabe aquelas coisas assim que eu posso estar cansada, eu posso estar fazendo o que for, às vezes estou fazendo um trabalho aqui, um biscoito, alguma coisa, eu paro tudo, guardo todo o trabalho, me arrumo e vou para a minha dança. E eu fico lá 2 horas, toda terça e toda quinta. Mas são 2 horas tão prazerosas, sabe? Assim, que eu não me lembro de nada, Mércia, nada. Quando eu estou lá, eu pratico, estou aqui agora mesmo, e realmente, e assim, sem me preocupar com críticas, com o que vão pensar, sabe? Aquela coisa que você, antigamente, às vezes você se preocupava muito. Então, eu posto no Instagram que eu estou dançando, embora eu não estou dançando, não estou me preparando para ser uma dançarina, uma bailarina, nada disso. Eu estou ali porque é uma reconexão comigo mesma, com meu corpo, né? A minha presença, o meu momento, aquele ali está me dando muito prazer e eu estou movimentando o meu corpo e trabalhando isso, a minha mente. Olha para você ver que legal. Então, eu acho que isso fala, né, dessa mulher que permanece, mesmo quando aquelas versões antigas já caíram. Porque quando elas caem, vai vindo o que é real. Sim. E isso que você está dizendo, eu vou e eu gosto. E aí, aquelas restrições da vergonha, do medo, da aprovação, do julgamento, aquilo ali já não tem mais. Não cabe mais. Não cabe mais nesse momento. Porque a gente já passou por tanta coisa que tá tudo bem. Né? E aí eu passo a se preocupar comigo. O que isso está fazendo para mim de bom? Como que eu estou sorrindo, eu estou relaxando. Então, é isso. Eu converso com algumas pessoas que voltam a estudar, que você sempre foi empreendedora, mas pessoas que começam a empreender depois de muito tempo, igual você está falando, uma aluna de biscoito que vai começar Uhum. as viagens, que são, assim, fantástico, né? Essa possibilidade nesses 50 mais, essa percepção de que realmente eu desejo, o que eu gosto, de novos relacionamentos, porque tem uma camada aí muito grande de pessoas se relacionando dentro já desse contexto de maturidade, né? Uhum. Esse desenvolver espiritualidade, esses autocuidados que a gente não tinha, olha para você ver, a gente passa a vida toda sem se preocupar, não, vai fazendo, e aí chega uma hora que eu falo, não, eu consigo eliminar um peso, eu consigo melhorar a condição física, eu consigo me melhorar, né, como pessoa, melhorar o meu corpo, a minha saúde, a minha resposta, né? Eu volto a ocupar o lugar que é meu. Essência. 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 Não é verdade? Porque assim, e a gente traz aí muitos desafios em relação à nossa saúde, né? As mudanças
hormonais que a gente carrega, né, nessa fase. A gente traz essa questão do mercado de trabalho, que aí ou você tem essa opção, ou você está no mercado, ou você vai empreender, né? Ou você vai buscar essa oportunidade no mercado de trabalho, que são portas que nem sempre estão abertas nessa idade, né? Mas existem também essas questões que você falou, né? As questões da nossa saúde, que começa, querendo ou não, né? Dificilmente a gente não. Eu estou com 58 anos e não tenho nenhum problema de saúde. Eu me esbarrei com pré-diabetes, né? E com deficiências de vitaminas. Se eu deixasse, né? Não estou nem aí para isso e tal. Eu tomei uma atitude. Então, é o momento da gente parar, né? E pensar assim, bom, o que que eu quero para a minha vida agora? Como que eu quero envelhecer, né? Porque, querendo ou não, você olha para você vê as marcas disso. Então, quando você olhar, lidar com a solitude, digamos assim, não vou nem dizer com a solidão, também é desafiador, né? Também é desafiador. Porque em tempos que a gente está vivendo hoje, o relacionamento é muito difícil, né? Nós também somos mais seletivos em relação a relacionamentos, né? Então, a solitude é algo que a gente tem que trabalhar, porque eu vim para cá, por exemplo, sozinha, né? E assim, meus filhos estão distantes e tal, minha família também, e isso foi um exercício para mim, porque eu sempre tive essa dificuldade de estar sozinha, né? Mas hoje eu lido bem com isso, né? Fico bem na minha casa. Se eu tenho vontade de abrir um vinho, eu vou tomar um vinho. Se eu tenho vontade de sair em um restaurante sozinha, eu vou. E se eu ficar dentro de casa também sozinha, tá tudo bem, entendeu? Se não tiver bom também, posso pegar meu carro, vou a Belo Horizonte, é 1 hora daqui, né? Também posso ir ver a minha família. E tem final de semana que eu não estou afim de ir para lá, para Belo Horizonte, ver a minha família. Não me sinto na obrigação também. Olha só que legal isso. Eu quero ficar comigo. Então, aí chega um tempo, né, que é esse tempo, que a gente tem mais escolhas. Eu fico olhando, tem mulher que chega aos 50 e só depois que passa lá 50 e tantos é que pela primeira vez ela vai se colocar em primeiro lugar. Só lá na frente que vou me olhar verdadeiramente. E é isso que você está dizendo. Aí, quando eu me olho, eu me percebo, eu vou percebendo todas essas coisas, que é tudo uma escolha minha. Porque, no fundo, eu brinco assim, ó, escolher uma coisa boa, uma coisa ruim, dá o mesmo trabalho. Você vai escolher. Todas as coisas são escolhas. Né? Escolher algo que me faz sofrer, ou que me faz chorar, dá o mesmo trabalho. É verdade. Né? Então, às vezes, lá atrás, eu vou escolhendo pelo trabalho que dá a própria escolha. Agora, talvez eu vou observando quais são as opções que eu tenho, e o mais importante não é nem só fazer a escolha hoje. Talvez hoje o mais importante é se perguntar qual que é o propósito disso? Até que ponto isso faz sentido para mim? Olha que legal, a gente muda tudo, isso que você está dizendo. Eu posso ir, mas eu também posso não ir. Eu posso ficar comigo mesmo. E não é uma questão de falar assim, eu estou sozinha, estou na solidão. Não. Eu estou comigo mesma, estou bem acompanhada. A gente merece, né, ser essa pessoa feliz, essa pessoa que dá conta de mudar o tempo todo, salvar, digamos assim, né? O que é essência, isso que você está dizendo. Permanecer o que realmente fala de mim, o que realmente faz sentido para mim. Sim, e eu acho que assim, sabe, Messia, essas descobertas todas partem da nossa coragem de
de ir lá para ver, sabe? Eu acho que a gente está numa idade, assim, de você ter coragem, né, de ir lá e fazer as coisas. É lógico que a gente faz as coisas com responsabilidade hoje. Não é tipo, eu estou indo fazer alguma coisa e tal, e assim, deixa rolar. Não. Quando eu decidi vir para cá, por exemplo, eu coloquei tudo isso no papel e me organizei para vir, né? É muito perto de Belo Horizonte. Eu vou e vou fazer uma experiência, né? Vou fazer uma experiência de no mínimo um ano lá. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. E se permitir realmente. Você não vai mais se colocar em risco. Então, eu tinha a opção de vir para cá, alugar uma casa ou alugar um apartamento. Tudo isso foi colocado, né? Tipo, eu vou para uma casa, mas eu vou morar sozinha. Numa casa, eu corro mais riscos, né? Então, assim, é tudo planejado hoje, sabe? Hoje não é mais um salto no escuro, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de planejar essas coisas. Então, eu vou me resguardar, né? Também não vou sair aventurando por aí, correndo riscos, nada disso. E aí, tudo isso proporcionou uma segurança tão grande, foi tão em paz, assim, foi tão tranquilo a minha vinda para cá, que vai fazer 9 meses, Quase né? esse ano, um ano de experiência. De um ano de experiências. E assim, outro dia eu me peguei pensando assim, poxa, eu podia ficar um ano aqui, um ano em outro lugar, seria maravilhoso isso, né? Eu fico pensando assim, o que me prende hoje? Nada mais, né? Nada mais. A gente tem essa liberdade de estar com os nossos filhos. Você sabe, eu tenho uma filha que mora fora do Brasil, e vai fazer 9 anos, né? Que ela está fora. Quando meu filho saiu, que foi o último que saiu de casa, já vai fazer 3 anos, né? Eu sofri muito, né? Mas agora, olhando para a responsabilidade que esse menino criou, né? Ele realmente amadureceu depois que ele saiu de casa, sabe? Então, assim, a gente deixar também os nossos filhos irem, né? Porque eles precisam ter essa liberdade, a gente se desprender disso. Uma coisa que você sempre falou comigo, deixar ele saber que se ele precisar, ele tem com quem contar. Eu estou aqui, mas eu também não vou ficar em cima dele o tempo inteiro, porque quando eu fico protegendo ele demais, eu não permito que ele cresça, né? Ele cresça. E assim foi feito, e ele cresceu muito. Então, assim, nós não fizemos tudo perfeito, maravilhoso, que a gente deu conta, nós fizemos o nosso melhor para os nossos filhos. Exato. Então, nós entregamos para eles a melhor criação, valores perfeitos, né? Tudo de bom a gente entregou. Então, agora vamos soltar e deixar eles irem lá e lidarem com tudo isso de bom que a gente entregou, né? Pois é, eu acho isso fantástico. E principalmente, Eliana, assim, para todo mundo, essa percepção de que eles não vão precisar. Não vão. Essa certeza, né, ela não é sobre as coisas que podem acontecer, tropeços, mas é pela firmeza, né, de tudo que a gente entregou, como você está dizendo. Então, assim, passar por tropeços, todo mundo passa, mas isso não é o precisar. Então, a gente realmente sair desse lugar de ser opção, porque é claro, né, que a gente sempre está acolhendo, mas realmente ter essa certeza interna, interior, de que está tudo bem, né? Então, se amadurecer, que é, assim, a gente se desfazer de tantos papéis, de tantos personagens, de tantas máscaras, sem se perder na essência. É, esse detalhe é muito importante, porque você deu conta de se desfazer de um monte de coisa que estava ali, né? De um monte de rótulo, um monte de personagem, um monte de coisa que você sustentava, mas conseguiu manter quem você esta essência, não se perdeu de si mesma. Então, assim,
a mãe sempre vai ser esse amor, esse cuidado, esse querer acolher, mas quando a gente entende que esse filho precisa de encarar os desafios, tropeçar e levantar, criar essa musculatura aí para sobreviver à frustração, às dores que a vida vai trazendo, é fantástico. A gente deixa o outro ir, deixa o outro aquecer, né? É exatamente isso. Eu acho perfeito. Acho que é um movimento que a gente está precisando mais, cada dia mais, de mulheres entenderem isso, entenderem lugar. Por quê? Porque esse emocional, né? Esse primeiro contato com a percepção da perda, deixa muitas mulheres permanecer nesse lugar, de sentir que eu perdi, perdi, perdi. E é tão maravilhoso quando eu consigo dar um passo além e perceber que, apesar da percepção de perda, eu acabo ganhando muito mais. Eu ganho, principalmente, aquilo que nós tentamos para os nossos filhos quando nós começamos a criá-los. Né? Quando a gente pega aquele bebezinho pequenininho lá a primeira vez, a gente quer que ele cresça, que ele seja feliz, que ele dê conta da vida, que ele se torne independente, não é? Lá é isso que a gente quer, na verdade. Então, quando a gente consegue dar esse passinho a mais, né? E não trazer só a cicatriz dessas perdas, dessas dores, a gente fala, cara, mas que top é isso. E tem um mundo inteiro à sua frente ali, com escolhas, com possibilidades, com maturidade. Não é mais como você tinha lá 16 anos, que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Hoje, a percepção, ela tem um peso muito maior. Essa experiência, não, isso aqui... Não, isso aqui, isso que você falou, uma casa para mim sozinha, numa cidade estranha, não, talvez não. E você percebe, quando você está lá na juventude, você, não, isso aqui dá, tá tudo bem. Então, são decisões, né, muito profundas, muito sérias, muito conectadas com a nossa essência, mas que traz toda essa bagagem de experiência, de responsabilidade, de se perceber no mundo, né, e ter esse valor interno. Então, isso é muito legal. Maturidade, né? Maturidade.